Oi, crianças! Vamos para a nossa segunda videoaula dessa quarta-feira, 20/1, com a aula de ciências. E hoje nós vamos ter a hora da história. Nós vamos acompanhar a leitura de um livro, da história de um livro, que conta a história da fábrica de brinquedos. Então, vamos lá. O nome do livro é A Fábrica de Brinquedos. É um texto produzido pela Ana Cristina Santiago com as ilustrações de Débora Cavalcante. Era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar a imaginação e criatividade. Era como se vivesse sonhando acordado. Nossa, e pode alguém sonhar acordado? Sei não, mas com ele era assim. Sabe qual era sua brincadeira preferida? Você não faz ideia? Todos os dias, enquanto sua mãe preparava o almoço, ele pegava a tampa de uma panela e logo fazia dela um volante e saía a dirigir pela casa toda. Bi, saiam da frente, ele gritava. Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa. Ao terminar, ela colocou numa caixa tudo o que não queria mais. Como ele era muito curioso, foi na ponta dos pés ver o que havia lá dentro. E quando ele abriu a caixa, gritou: "Nossa!" Ficou tão feliz com o que viu que pulava feito um sapo de um lado para outro. Lá dentro tinha caixinhas, embalagens vazias de vários tamanhos. E ele logo pensou: "Oba, posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas. Maravilha!" Sua felicidade era tamanha que quis compartilhar essa alegria com seus amigos. Sabe o que ele fez? Saiu pela rua convidando a turminha toda para ir até a sua casa. Chegando lá, ele mostrou com muita animação o que havia na caixa e sugeriu que construíssem seus próprios brinquedos. Alguns amigos acharam que era maluquice dele, mas toparam. Então, utilizando cola, fita adesiva, canetinhas coloridas, iniciaram as construções. De 2 palitos de picolé, criaram um avião. Algumas caixinhas vazias foram transformadas em um trenzinho muito legal. Eles se divertiram a tarde toda criando brinquedos. A sala de sua casa ficou parecendo uma fábrica de brinquedos e depois de ver tudo pronto, eles ficaram muito felizes. Um dos amigos teve uma ótima ideia. Sabe qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da vizinhança. Então saíram pela rua, distribuindo tudo, deixando todos felizes. E a partir desse dia, todas as caixas de embalagens vazias não foram mais para o lixo. Os vizinhos levavam todas para a nova fábrica de brinquedos, a casa daquele garotinho que adorava brincar e usar a imaginação. E você, não gostaria de criar também alguns brinquedos com coisas que sua mãe não quer, não vai mais precisar? Use sua imaginação e mãos à obra. Então, aqui nós vimos a história desse garotinho, onde ele adorava criar brinquedos. Brinquedos com materiais que já foram utilizados um dia e que provavelmente iria para o lixo, e ele resolveu criar um brinquedo, né, uma nova utilidade para aquele material. Então, o que ele fez aqui? Ele estava reciclando. Não é isso? Nós vimos que dá para construir vários brinquedos com reciclagem, e assim nós também contribuímos para amenizar, né, o lixo no planeta Terra. E isso é uma atitude muito legal que esse garotinho fez juntamente com os amigos dele e nos ensina a fazer o mesmo, né? Porque além de fazer brinquedos, né, podemos nos divertir, usar a criatividade e também proteger o meio ambiente. Então, que nós possamos também aprender com esse garotinho. Nós vimos nas aulas passadas sobre
materiais que são construídos os brinquedos. Por exemplo, tem o plástico, a borracha, o ferro, não é isso? A madeira. E hoje nós vamos continuar falando sobre brinquedos. Nós vamos agora conhecer a história do brinquedo. A história do brinquedo, ela é tão antiga quanto a história do homem. Muitos brinquedos que existem hoje em dia, eles, né, começaram a ser fabricados lá no passado. Então, os brinquedos nasceram com as grandes civilizações antigas e vários deles permanecem inalterados ao longo do tempo. Do Egito, nós herdamos o jogo da velha, a boneca e as bolinhas de gude. Da China, nós herdamos o dominó, os cataventos e as pipas. Da Grécia e da Roma vieram as pernas de pau e as marionetes. As bonecas, até 1930, elas eram confeccionadas com panos por costureiras ou artesãos. Aos poucos, as bonecas artesanais foram sendo substituídas pelas mais modernas, que cantam, dançam, andam de patins, de bicicleta, choram, dormem. As bolas é o brinquedo mais antigo do mundo. As primeiras bolas eram feitas com crinas de animais ou fibras de bambu. Outra coisa bem legal dos brinquedos é que eles oferecem possibilidades de experiências variadas, dependendo do material de fabricação, que podem ser de madeira, espuma, e sem contar que os mesmos, né, os brinquedos, eles alegram o mundo infantil. Então, nós vimos aqui, primeiramente, uma história que fala de um garotinho que ele construía brinquedos, né, a partir de materiais que poderiam ir para o lixo. E dali ele usou a criatividade para montar novos brinquedos. E nós vimos também a história do brinquedo, que ela é bem antiga. E de cada lugar, né, de cada país da antiguidade, das civilizações passadas, nós herdamos brinquedos que existem até hoje. Só mudou alguns, né, o material que são feitos. Por exemplo, as bonecas que antes existia só mais as de pano, hoje em dia existe as de plástico, bem modernas, que falam, e de variadas formas, certo? E as bolas também, que antes eram feitas só de crinas de animais e fibras de bambu, e hoje em dia nós temos também as bolas de plástico, não é isso? Então, os brinquedos, eles servem, né, tanto para nós usarmos nossa imaginação, né, durante as brincadeiras, e isso alegram principalmente o mundo infantil. Então, nossa atividade de hoje, essa da data do dia 20/1, que é a data de hoje, que diz assim: brinquedos e brincadeiras do passado e do presente. Quem já jogou bolinha de gude ou pulou corda? Essas são brincadeiras de rua do tempo da vovó. Os brinquedos e as brincadeiras de antigamente não são os mesmos dos dias atuais. Muitos dos materiais utilizados para a fabricação dos brinquedos no passado foram substituídos por outros nos dias de hoje. Então, a partir desse pequeno texto e da explicação da aula, você vai responder essas questões que diz assim: quais brincadeiras são estas? Essa que a imagem traz 2 tipos de brincadeira. Você vai escrever o nome dessas 2 brincadeiras. Quem já brincou assim? Do que é feito a corda e a bolinha de gude? Quais os brinquedos do passado você poderia citar? Sabem de que materiais eram fabricados? Embaixo tem dizendo assim: de que material é feita a bola? Se ela fosse de madeira, poderíamos brincar com ela da mesma forma? E a bola de gude, ela poderia ser feita de papel? Se pudéssemos criar um brinquedo para brincarmos com ele na água, piscina ou mar, que material poderíamos utilizar na sua fabricação? Então, aqui são algumas
perguntas onde vocês vão colocar a resposta nesses espaços, tá bom? A outra atividade é uma atividade correspondente ao dia 13/1, que também foi uma quarta-feira, que diz assim: classifica os diferentes objetos ou brinquedos de acordo com o material que foram fabricados. Observe a legenda dos materiais. Então, temos aí papel, plástico, madeira, vidro, metal, tecido e borracha. Então, cada um desses brinquedos, desses objetos, você vai colocar aí o material com o qual ele foi fabricado. Por exemplo, tem esse primeiro carrinho aí. Ele é de papel, ele é de plástico, ele é de madeira, vidro, metal, tecido ou borracha. Aí você vai colocar. Esse outro barquinho, o carrinho de polícia, qual material que ele é feito? O quebra-cabeça, a bola, a boneca. Aí tem as bolinhas de gude, a pipa, o cubo mágico e a baladeira. Aí você, o estilingue, né? Como o pessoal também fala. Aí você vai colocar aí os materiais que eles foram fabricados, tá bom? Essas são as nossas atividades de hoje de ciência. Não esqueça de enviar a foto para a correção. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!